Fala pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai abordar aqui um tema que é bem relevante, né? Principalmente aí para quem atua na advocacia criminal, que é falando sobre o tema prisão domiciliar, né? Então vamos lá, deixa eu trocar aqui a tela. Então vamos lá, pessoal. Então vamos abordar aqui, né, o tema prisão domiciliar. Quando que tudo que você precisa saber, né? Que nós colocamos aqui no slide, né? Então o que é prisão domiciliar? Quando ela pode ser decretada, quando ela pode ser concedida, né? Essa prisão domiciliar aí. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é essa ideia do que é, o que vem a ser a prisão domiciliar, né? Então, a própria definição do que é essa prisão domiciliar, ela já está descrita no artigo 317 do Código de Processo Penal, e que ele fala o seguinte, né? A prisão domiciliar, artigo 317, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Então, como o próprio nome deixa claro, né, prisão domiciliar, ela remete a essa ideia que ela deve ser cumprida no domicílio da pessoa, né? Então, ela cumpre essa pena na sua residência como se presa estivesse, né? Então, ela não pode sair a hora que ela bem entende, ela não fica livre. Ela deve ficar dentro daquele espaço físico ali da sua residência e, obviamente, ela só pode se ausentar desse local, né, da sua residência, com a prévia e devida autorização judicial para isso. Fora isso, né, caso ela descubra isso aí, essa prisão domiciliar ela pode ser convertida, né, na prisão preventiva propriamente dita. Então, quando é possível essa prisão domiciliar? Né? Quais são as hipóteses de possibilidade dessa prisão domiciliar? Então, o artigo 318 do Código de Processo Penal, ele é claro, né? Ele traz o rol ali das possibilidades, em quais possibilidades a prisão domiciliar ela pode ser decretada. Né? Então, vendo aqui, a gente vê que a prisão domiciliar ela pode ser decretada da seguinte forma, né? Pessoas acusadas, né, maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. As gestantes também elas têm direito à prisão domiciliar e a mulher com filho de 12 anos de idade incompletos, né? Ou o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, lendo esse rol aqui das possibilidades em que a prisão domiciliar é possível, né, é que ela tem um caráter ali meio que humanitário, né, como a gente pode ver aqui nas primeiras possibilidades ali, pessoa maior de 80 anos, extremamente debilitados, né? Então são pessoas, a gente sabe, que a gente está acostumado aí a convive nos presídios, né? Um presídio, uma cadeia, ela é um local altamente insalubre, né? Então, às vezes, fazer com que a pessoa ela fique presa, né? Por exemplo, ali, uma pessoa maior de 80 anos ou uma pessoa extremamente debilitada, que ela fique presa no presídio, numa cadeia pública, seja lá numa penitenciária, pode ser até, de repente, a decretação da sua morte, né? Porque é um local altamente salubre, às vezes não tem os cuidados necessários ali com a saúde do preso, né? Porque a gente está falando aqui em prisão domiciliar, nesse caso específico, a gente está falando em prisão temporária, prisão preventiva, né? Como se fosse, ele ainda não foi condenado. A gente não está falando de prisão domiciliar pena, a gente está falando de prisão domiciliar, a gente está falando de prisão domiciliar preventiva, né? Então ele ainda não foi condenado, ele ainda não teve uma resposta do Estado se ele cometeu aquele crime, se ele tem que cumprir uma pena ou não. Então, obviamente, seria muito prejudicial para essas pessoas que ainda gozam do benefício da presunção de inocência serem recolhidas numa cadeia pública, num presídio, né? Principalmente esses aqui, maiores de 80 anos, e pessoas extremamente debilitadas, né? Por vários problemas de saúde, né? Na sequência aqui, né?
a gente fala o acusado, né, tem direito à prisão domiciliar nos casos em que ele é imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade, né, ou com deficiência. Muitas vezes a gente acaba confundindo, a gente acaba entendendo que esse tipo de concessão de prisão domiciliar é um benefício para a pessoa que está sendo processada, para a pessoa que está sendo acusada, para a pessoa que cometeu um crime. Mas a gente tem que ter em mente que, nesses casos específicos, que o que se garante, o que se busca garantir é o direito da criança ou da pessoa com deficiência, né? Porque ela precisa dos cuidados de alguém, né? Mesmo essa pessoa ela tendo cometido um crime, faz mais sentido que ela permaneça na sua residência como se presa estivesse, né? Mas dando os cuidados para essa criança, porque de repente caminhar essa criança ou esse deficiente para um abrigo, que também é bem prejudicial, né? Então o legislador entendeu que mesmo a pessoa sendo investigada por um crime, ela deve ainda cuidar, manter os cuidados, né, do seu filho ali, ou dependente, né, menor de 6 anos, ou pessoa com deficiência, né, para não deixar essas pessoas aos cuidados aí de qualquer um ou do próprio Estado, que a gente sabe que é deficiente, né? Então a gestante também, né, ela tem direito à prisão domiciliar pelo fato dela requerer cuidados especiais, como a gente falou, né, uma cadeia, uma prisão é um local altamente insalubre, né? Não seria o melhor local para uma gestante, né, ter ali o seu processo gestacional até o seu final, né? Da mesma forma também a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, né? O homem, caso esse homem ele seja o único responsável por seu filho ali de até 12 anos de idade incompleto, né? Então isso também a gente não pode confundir isso, essas possibilidades com benefícios, né, para as pessoas que estão sendo processadas. Elas visam garantir esse direito da criança e do adolescente de não ser retirada do seu convívio familiar, né? Apesar dessas pessoas elas terem cometido crimes, elas ainda estão respondendo ao processo, né? Então quer dizer que elas ainda não foram condenadas, elas gozam do princípio de presunção de inocência. Enquanto esse processo não chegar ao seu final, né, a sua decisão final, não faz sentido de repente tirar os cuidados dessas crianças aqui ou adolescentes, né, dos seus pais, né? Então é importante que isso seja respeitado em benefício, volta a dizer, da criança e do adolescente, não em benefício da pessoa que está sendo processada, né? Falando de sequência aqui, quando não é possível a prisão domiciliar, né? Então aqui não é possível a prisão domiciliar nos seguintes casos: crime revestido de violência ou grave ameaça contra a pessoa, né? Então a gente sabe também, né? Todo mundo acha que a prisão domiciliar ela pode ser concedida para qualquer pessoa, mas não é, né? Então é importante a gente ter em mente que, ó, a partir do momento que esse crime ele seja cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não se fala mais em prisão domiciliar. Obrigatoriamente essa pessoa ela deve ser recolhida no presídio, né, enquanto ela aguarda o julgamento aí do seu processo. Né. Outra possibilidade também para quem comete o delito contra o filho ou dependente. Então, justamente, né, muitas pessoas questionam essa situação. Tá, mas se ela não sabe cuidar do filho, ou se ela fez mal para o filho dela, por que ela vai ter esse benefício, né, entre aspas, benefícios, se ela não teve cuidado necessário com esse filho, com esse dependente, né? Então, o legislador já resguardou essa situação também. Caso o crime seja cometido contra a pessoa do filho dependente, obviamente não faz sentido de ser concedida para essa pessoa a prisão domiciliar, porque que visa justamente a proteção do filho ou do dependente, né? Então, o legislador, de forma acertada, faz essa ressalva aqui. Um ponto importante que saiu recentemente foi uma decisão aqui do STJ, né? Nós até publicamos aqui nas nossas redes sociais, e que fala o seguinte, né? A prisão domiciliar para a genitora de criança menor de 12 anos não está condicionada à demonstração de ser a presença dela imprescindível para os cuidados do menor. Então, o que quer dizer aqui? Quando uma pessoa que é responsável por a mãe, né, a genitora de uma criança ou de um adolescente menores de 12 anos,
eles não, essa pessoa, né, acusada, o seu defensor, ele não tem a obrigação de comprovar que esses cuidados, que a permanência dessa pessoa com essa criança, com esse adolescente, seja ela a única cuidadora, né? A legislação não fala disso, né? A legislação só põe a salvo, vamos voltar aqui um pouquinho, a legislação ela só determina que tem o direito da prisão domiciliar a mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. Ela não diz assim, por exemplo, a mulher com um filho de até 12 anos de idade incompleto, se não tiver outra pessoa que possa cuidar dessa criança, né? A lei ela não cria nenhuma outra condição para ser decretada a prisão domiciliar. Ela só a ideia da lei ela termina justamente essa ideia. Basta ser mãe de uma criança ou um adolescente de até 12 anos, né? Mesmo que tenham outros parentes que possam fazer o cuidado dessa criança, não interessa. A legislação ela não previu essa situação. Então, nesses casos, né, como a gente sabe, regra do processo penal, a gente não pode fazer uma interpretação extensiva ou analógica daquilo que não está na lei, né, em matéria penal. Então, está na lei, deve ser cumprido da forma que está na lei. A gente, no intérprete ali, ele não pode criar condições, né? Então, nesse caso específico, basta simplesmente essa mãe, essa genitora presa, ser responsável, né, por uma criança ou adolescente de até 12 anos de idade e nada mais. Então, esses aqui foram sobre a prisão, alguns comentários sobre a prisão domiciliar, né? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe aí seu comentário, seu like. E caso você tenha alguma sugestão de ideia de vídeo para a gente trabalhar, deixe aqui nos comentários que com certeza vai ser um grande prazer aí poder produzir esse conteúdo aí e te ajudar nessa jornada na advocacia criminal. Um abraço aí e até a próxima.